proclamando esse jejum no Brasil inteiro, tá, irmãos? Ore e jejum pelo país, né? Jejum pelo seu país, pelo nosso país, pelo Brasil, tá bom? Nós já estamos na campanha de jejum há 10 dias, né? Vamos terminar quarta-feira, quando nós estamos orando e jejuando pela nossa cidade, nosso país também, tá bom? Lucas 23, versículo 33 em diante, diz assim. Lucas 23, deixa o espaço aqui para minha bandejinha de água, está chegando aí, amém. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não se salve. E a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós lemos. Eu peço que o teu Espírito fale conosco, salve, transforme vidas pelo poder desta palavra, Pai. Essa palavra, eu creio, é poderosa. Do jeito que mudou a minha vida, eu peço que mude a vida de muita gente que vai ouvir. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Se quiser tirar um pouquinho de retorno, parece que está um pouco sobrando. Então, irmãos, nós estamos meditando com os irmãos sobre as 7 palavras de vitória, tá? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a cruz de Cristo, né? E falamos sobre a primeira palavra de vitória lá na cruz que Jesus liberou. Todas essas palavras que eu vou estar falando aqui domingo após domingo são aquelas palavras, aquelas frases que Jesus falou quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava na cruz. E a primeira palavra nós falamos na semana passada foi aquela palavra quando Jesus falou assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a primeira palavra foi uma palavra de perdão. A segunda palavra que nós vamos falar aqui é uma palavra que Jesus liberou lá na cruz, que é uma palavra de salvação. Nós vemos aqui no texto bíblico 2 homens, geralmente a gente fala 2 ladrões, mas parece que eles eram mais que ladrões, né? A Bíblia na verdade chama eles de malfeitores, 2 criminosos, que haviam cometido certamente muitos crimes, e realmente eles eram dignos daquela sentença de morte, né, na cruz. Então 2 malfeitores na cruz, um zombava, estava junto com Jesus, Jesus no meio, e um à sua esquerda, o outro à sua direita, e a Bíblia diz que um zombava e murmurava, reclamava, né? Mesmo estando naquele sofrimento, ele reclamava, ele murmurava, e falava para Jesus: olha, você não é o poderoso, né? Então salva-te a ti mesmo. Se você é o Todo-Poderoso, não é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Ou seja, murmurando, reclamando de Jesus.
lá na cruz. E tem pessoas que é assim, meu irmão, e a gente está vivendo um tempo, não tem como não falar do tempo que a gente está vivendo, que as pessoas estão sofrendo, mas muitas vezes esse sofrimento, tudo que a gente está passando, muitas vezes não tem sido o suficiente para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas olhem para as suas vidas, para os seus próprios pecados e se arrependam dos seus pecados. Ao contrário, muitas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje, mas as pessoas não se voltam para Deus, as pessoas continuam zombando de Deus, continuam murmurando contra Deus, reclamando contra Deus. E é o que nós vemos aqui. Aquele homem, mesmo em sofrimento, mas ele não se arrependia dos seus pecados. Tem um texto em Apocalipse que diz que diante de toda a tribulação que as nações irão passar, a igreja não vai estar mais aqui, e no meio de tanta tribulação, as pessoas vão sofrer de tal forma que elas vão pedir para si a morte. Mas a Bíblia diz que mesmo no meio dessa tribulação que virá, muitas pessoas, em vez de se arrependerem, elas vão murmurar, elas vão reclamar, elas vão blasfemar contra Deus. Tem muita gente sofrendo, meu irmão, e mesmo assim blasfemando contra Deus. E aí nós vemos então esses dois malfeitores. Um zombava no mesmo sofrimento, sofrendo ali naquela cruz, mas não se arrependia. Ele zombava de Deus, ele zombava de Jesus, ele reclamava na cruz, sofrendo, mas reclamava e murmurava. E nós vemos o outro, um zombava, murmurava, reclamava, mesmo em sofrimento. E aí nós vemos o outro, nós vemos o que? Naquele sofrimento, ele teme a Deus, né? No versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí o outro responde assim no versículo 40, o outro malfeitor, dizendo assim, respondendo-lhe porém o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, a gente vê na vida de um aqui que estava sofrendo, mas ele tinha temor de Deus na sua vida, ele tinha temor de Deus no seu coração. Ele reconhece que ele merecia aquele castigo. Ô irmãos, às vezes a gente olha para esse texto assim e pensa assim: ah, mas o cara, no último momento, o cara só falou que para Jesus lembrar dele, lá quando entrasse no reino dele, foi salvo. Mas na verdade, quando a gente analisa, quando a gente começa a estudar essa palavra, a gente vai ver, irmãos, que é mais profundo do que a gente imagina. A gente vai ver, por exemplo, que ele reconhece que merecia o castigo. Quantos de nós, irmãos, quando passa por alguma situação de dificuldade, de luta, de tribulação, quantos de nós reconhecemos assim: olha, eu mereço esse castigo, eu mereço tudo de ruim que está acontecendo comigo? Quantos de nós nessa pandemia a gente olha para o Brasil e fala assim: não, o Brasil merece essa pandemia, o mundo merece esse sofrimento? Quantos de nós, irmãos? Mas a verdade é essa, meu irmão, nós merecemos. Nós merecemos. Nós merecemos é coisa ruim mesmo vindo sobre a gente, meu irmão. Essa é a realidade. Essa é a realidade, meu irmão. Sabe por que não vem aquilo que nós merecemos? Aí é a palavrinha famosa que eu creio que todos nós conhecemos, é a graça de Deus. A graça significa que Deus não dá para você aquilo que você merece. A graça significa: olha, eu mereço o inferno, mas Deus é gracioso, Ele me dá aquilo que eu mereço o inferno, mas Ele está me dando a salvação. Mas aquele homem ali, ele reconhece: não, eu mereço. Nós merecemos estar aqui, mas este aí vem a outra situação. Primeiro, ele demonstra temor de Deus no coração. Ele reconhece que merecia o castigo. Quando acontecer alguma coisa de ruim com você, meu irmão, primeiro você analisa o seu coração. Quem sabe você está merecendo? Verdade.
nós, né? Oh Deus, tá certo que eu mereço, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericórdia. Então me dá um livramento desse negócio, apesar de eu merecer, é isso mesmo. Ele reconhece que merecia aquele castigo, ele merecia. Ele reconhece Jesus como justo. Ele reconhece Jesus como o Cordeiro imaculado, sem pecado, sem culpa, como a Bíblia diz lá em Isaías 53. Ele está reconhecendo Jesus como o justo, aquele que não merecia aquele castigo, como aquele que estava sofrendo de alguma forma, ele estava sofrendo pelo pecado da humanidade. Meu irmão, é profundo se a gente for analisar aqui. Reconhece Jesus como justo, sem pecado. No versículo 41 ele vai falar assim, ó, nós na verdade com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Os nossos pecados merecem. Ele estava reconhecendo o salário do pecado é a morte, né? Eu mereço é isso mesmo, eu mereço é morrer mesmo porque eu pequei. E ele reconhece, né? Mas este nem o mal fez, ele não fez nada para merecer essa cruz, né? Ele não fez nada para estar morrendo aqui conosco. Nós merecemos, mas ele não. Ele reconhece Jesus como rei. Ele reconhece aquilo que as pessoas estavam falando ali, zombando. Ah, você não é o Messias, você não é o rei dos judeus. Eles colocaram inclusive sobre a cruz de Jesus, eles colocaram lá, este é o rei dos judeus, mas de zombaria. Aquilo que as pessoas estavam zombando, ele estava reconhecendo como verdade. Ele estava reconhecendo, dizendo, né, ô Jesus, lembra-te de mim. Ele estava dizendo, eu creio que o Senhor realmente tem um reino. Eu creio que o Senhor realmente é rei. Eu creio que o Senhor realmente é o Messias esperado pela nação de Israel. Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele estava reconhecendo mais. Ele estava reconhecendo, meu irmão, que Jesus ia morrer naquela cruz, mas aquela cruz não era o fim para Jesus. Ele estava reconhecendo que Jesus ia ressuscitar. Coisa tremenda, irmãos. Porque ele estava reconhecendo, ele sabia que Jesus morreria naquela cruz como eles morreriam. Mas ele estava falando assim, nós vamos morrer de fato. Mas você, Jesus, em outras palavras, está dizendo, eu creio que não acaba aqui para você. Eu creio que você tem um reino. Eu creio que você vai tomar posse desse reino. Então lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Então é profundo, meu irmão, quando você analisa a palavra com carinho, né? Medita na palavra, a gente vai ver que é mais profundo do que simplesmente um ladrão que na última hora lá fala, ô Jesus, lembra-te de mim e tal. É mais profundo que isso. Na verdade, ele estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Como Jesus, o próprio Jesus havia declarado. E esse era o motivo de Jesus estar sendo crucificado ali, porque ele declarou-se Filho de Deus. Né? Quando ele falou lá, então você é o Filho de Deus? E que Jesus concordou que era o Filho de Deus, então pode prender ele, blasfemou, rasgaram as vestes, prenderam Jesus. E agora ele está crendo, aquele homem está crendo realmente que Jesus era o Filho de Deus, como ele havia declarado. Todos ali sabiam que esse era o motivo de Jesus estar na cruz. Olha aqui no texto anterior, aqui, olha, né, versículo 35 diz assim, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, escrita, este é o rei dos judeus. Então, meu irmão, as pessoas sabiam que o motivo dele estar ali é porque ele havia se declarado como Filho de Deus, como Messias esperado.
E agora aquele homem, ele reconhece tudo isso aqui. E aí Jesus fala para aquele homem, é a palavra de salvação. Jesus vai falar para ele assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava falando, irmãos, para um malfeitor, para um pecador, para alguém que nunca tinha servido a Deus antes, talvez nunca tinha entrado no templo antes, talvez nunca tinha feito uma oração na vida. E aí Jesus está falando assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu queria meditar com você aqui sobre 4 verdades a respeito da salvação, que Jesus ali estava oferecendo, declarando para ele que ele seria salvo, que ele estava salvo. Jesus fala para ele: ainda hoje, você vai estar comigo hoje no paraíso. E aí quando eu fiquei meditando nesse texto, eu fiquei imaginando esse homem que depois do sofrimento ali, na cruz, ele morre, e a palavra de Jesus se cumpriu, se cumpre, a gente acredita na palavra de Deus. Naquele mesmo dia ele se encontrou com Jesus. Agora eu fico imaginando aquele homem lá diante de Jesus, a alegria daquele homem, num lugar que não tinha mais dor. Ele não tinha entendido nada, mas ele sabia só: não, eu acreditei nele, e isso foi o suficiente para me ser salvo, para me estar aqui. E o que nós aprendemos, irmãos? Primeiro, o que nós aprendemos sobre salvação? Primeiro, que não é preciso, guarda isso aí, se estiver anotando, anota, não é preciso um grande conhecimento para sermos salvos. A salvação, meu irmão, é muito simples, né? Como aquela música do Thales Roberto, muitas vezes somos nós que complicamos tudo, somos nós que colocamos um fardo no ombro das pessoas para serem salvas, meu irmão. Mas a salvação é muito simples, não precisa um grande conhecimento para ser salvo. Não precisa um grande conhecimento. Qual conhecimento que aquele homem tinha? Qual esforço que aquele homem fez? Daqui a pouco nós vamos falar. Mas na verdade, meu irmão, todo conhecimento que aquele homem tinha não, eu creio que ele é o Messias. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que tem alguma coisa diferente nele. Eu creio porque eu vi ele perdoando essas pessoas que estão zombando dele, que estão crucificando ele, levando ele ao sofrimento, e ele está falando: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Aquele homem viu alguma coisa sobrenatural em Jesus, e ele falou assim: eu creio que ele é o Messias, eu creio que essa cruz não é o fim para ele, eu creio na ressurreição dele. E a Bíblia diz que aquele homem foi salvo. Então, meu irmão, para ser salvo não precisa de um grande conhecimento. Para ser salvo não precisa fazer um curso. Não, meu irmão, é simplicidade. Certa vez Jesus orou e falou assim: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Está lá em Mateus capítulo 11. O Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequenininhos, às pessoas simples. E às vezes as pessoas simples, meu irmão, têm mais capacidade para compreender a salvação em Cristo Jesus do que as pessoas muito intelectuais. Quantos intelectuais que já leram a Bíblia várias vezes, mas ainda não encontraram a salvação, porque eles estão procurando algo muito profundo, algo que exige muito conhecimento, que exige muito pensar. Não, meu irmão, a salvação é simples demais. Salvação não exige um grande conhecimento. Você só precisa de alguma coisa. Olha aqui, se você puder abrir sua Bíblia, pode até abrir aí. Romanos capítulo 10. É muito simples, meu irmão. A gente é que complica tudo. A gente que complica as coisas. Mas Jesus nunca complicou, irmãos, ao contrário.
falava de uma maneira assim, diz assim, Romanos 10, versículo 8 a 11, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, Paulo está dizendo. Olha só, o que precisa para ser salvo, meu irmão, é isso aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo, será que estava delirando? Será que Paulo estava brincando com as pessoas? Não, meu irmão. Ele está dizendo que nós precisamos de duas coisas. Precisamos confessar e crer. Ou talvez inverter a ordem. Crer em Jesus. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque quando você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está crendo que Jesus é Deus. Que Ele é o Filho de Deus, né? Crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí confessá-lo dessa forma: Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E a Bíblia diz, quando nós fazemos isso, a Bíblia diz assim, ó: serás salvo, ponto final, e serás salvo. E aí depois ele só explica porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É só isso, meu irmão. Ah, pastor, mas e a obediência? A obediência é o resultado da sua salvação. Você não obedece para ser salvo. Você crê para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que as pessoas não entendem do Evangelho, meu irmão? É crer em Jesus. Agora eu vou andar em obediência porque eu criei nele, eu creio nele. Agora eu me tornei filho de Deus e eu sou filho obediente. Mas não é para ser salvo que eu obedeço porque eu sou salvo. Não é para ser salvo que eu oro porque eu sou salvo, eu oro porque eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade com o meu Deus, eu oro para vencer o pecado, eu oro para estar em comunhão com Deus, eu oro para que os céus se abram sobre a minha vida, sobre a minha cidade, sobre o meu país. Oh, meu irmão, mas não inverta as coisas, não. Ah, pastor, você é salvo porque eu esforço tanto, pastor. Não, meu irmão, você não entendeu o Evangelho. Não é por causa do seu esforço, não é por causa do meu esforço. Não, meu irmão, estou até entrando já no segundo ponto da mensagem. Mas o fato, meu irmão, que não precisa de um grande conhecimento para ser salvo. Só precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. E aquele homem já estava crendo. Hoje você está crendo num Jesus que já ressuscitou. Mas aquele homem, ele estava crendo num Jesus que estava morrendo com ele na cruz. Ele estava crendo que aquele Jesus que estava morrendo com ele na cruz, que aquele Jesus iria ressuscitar. Então a fé dele talvez tinha que ser maior que a minha e a sua, meu irmão. Naquele momento, ele estava crendo que Jesus ressuscitaria. Ele já estava confessando Jesus como Senhor, como Messias, como Rei poderoso, que ia vencer a morte. Glória a Deus. Então nós aprendemos primeiro, não precisa de um grande conhecimento para ser salvo. Se precisasse, meu irmão, eu não estaria aqui, talvez. Segundo, nós aprendemos que a salvação, já até falei aqui, praticamente, que a salvação é de graça. Se aquele homem tivesse que pagar, ele jamais seria salvo. Se a salvação fosse por merecimento, meu irmão, aquele homem jamais seria salvo, porque ele não fez nada. Mas sabe o que é nada para merecer a salvação? Nada. A única coisa que ele fez foi naquele momento ali crer no Senhor Jesus, só isso, mais nada. Isso é tudo.
Então nós aprendemos que a salvação é de graça. Aquele homem jamais seria salvo se fosse por merecimento. E não é só ele não, meu irmão. Você jamais seria salvo se fosse por seu merecimento. Jamais. Eu jamais seria salvo, jamais estaria aqui pregando para você se fosse pelo meu merecimento, meu irmão. Não, pelo meu conhecimento. Jamais estaríamos aqui, você não estaria nem ouvindo essa palavra se fosse basear no seu merecimento de estar aqui. Então a salvação é de graça. Aquele homem mesmo reconhecia no versículo 41, ele diz assim: nós a verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele mesmo reconhecia: não, eu não mereço. Eu mereço é isso aqui, eu mereço é a cruz, eu mereço é morrer, eu mereço é o castigo. Ele mesmo reconhecia, meu irmão. Então, meu irmão, a salvação é de graça. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, a salvação não vem de você, mas nem 1 milímetro assim, meu irmão. Nada que você puder fazer para ser salvo, nada, só crer e confessar, é só isso, só crer, é só fé, meu irmão. Não precisa de nada, não precisa de conhecimento, não precisa você pagar um preço para ser salvo, não, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é única e exclusivamente obra de Deus. A única coisa que eu faço é abrir o meu coração e falar: Deus, eu recebo esse presente maravilhoso que o Senhor está me dando, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu recebo pela fé. Terceira coisa que nós aprendemos, que a salvação é imediata. Ou seja, é no momento que você crê em Jesus, você está salvo. Jesus falou assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação era imediata. Se não fosse, Jesus poderia ter falado assim: olha, amém, eu estou vendo que você está crendo em mim, mesmo nessa situação toda. Tá, eu vou levar em conta. Talvez, quem sabe, lá na eternidade você vai estar do meu lado, né? Ele falou assim: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, né? Ainda hoje. Ou seja, a salvação é na hora, meu irmão. E por isso você tem que ter cuidado. Nós, como crente mais cascudo, mais velho, a gente tem que ter cuidado, porque se alguém, os irmãos podem perceber isso, pode vir em bêbado, pode vir drogado, pode vir prostituta. Meu irmão, eu não sei se aquela pessoa naquele momento ali que ela está entregando a vida para Jesus, se ela está fazendo uma oração sincera diante de Deus. Se a pessoa está fazendo uma oração sincera diante de Deus, por isso que eu não trato mal, meu irmão, eu não trato bêbado mal, não trato drogado mal, não gosto que trato, graças a Deus que na igreja ninguém trata ninguém mal, né? Chegar ali na porta, os irmãos só vai conduzir, dirão: vamos sentar ali e tal. Porque, meu irmão, a gente nunca sabe. Aquela pessoa pode estar salva naquele momento ali. Ah, pastor, mas ele vai beber umas cachaças, está salvo. Não é heresia não, sabe por quê? A salvação é imediata. Agora, a santificação é um processo. É um processo. A santificação vai depender, muitas vezes, da pessoa aprender a palavra, ser liberta pela palavra. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é porque a pessoa ainda não está santa, como você também ainda não está, meu irmão, minha irmã. Como eu ainda não estou no nível máximo da santidade. Não, todos nós, irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados aqui, até que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Todos nós. Então, meu irmão, a salvação é imediata. Ou seja, quando a pessoa crê, ela está salva. Agora ela vai passar pelo processo de santificação, para ficar bonitinho igual você, meu irmão, minha irmã. Vai ficar um crentezinho bonitinho, cheirosinho. Mas aí, meu irmão, é um processo ainda. Vai demorar anos. Talvez se aquele ladrão ou aquele malfeitor, se ele descesse da cruz ali, alguém tirasse ele da cruz e ele continuasse sua vida, provavelmente ele ia dar alguns deslizes ainda na vida, mas estava salvo. Está salvo.
E a salvação não depende das nossas obras, meu irmão. A salvação depende da sua fé em Deus. Não é uma desculpa para viver na prática do pecado, porque se a pessoa vive na prática do pecado, lá em 1 João 3, de 6 em diante, diz que essa pessoa não viu a Deus, nem conheceu a Deus, né? Mas a pessoa que é salva, ela é salva imediatamente. Agora, a partir dali, meu irmão, começa uma guerra dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Lá em Gálatas 6:16, a Bíblia diz que há uma guerra dentro de nós, principalmente quando a pessoa se converte, quando a pessoa quer andar com Deus, aí começa aquela guerra. Você quer andar em santidade, mas a carne às vezes fala mais forte, né? A Bíblia diz que é uma luta dentro de nós, meu irmão, mas aí começa essa guerra, meu irmão. Você não pode se entregar nessa guerra. Eu falo assim, não, agora eu vou viver uma vidinha de crente, meia boca mesmo. Não, meu irmão, não se entregue. Você tem o Espírito Santo agora para te ajudar a vencer essa batalha, para te ajudar a andar em santidade, vencer os pecados, vencer as dificuldades e ficar firme com Deus, meu irmão. Mas a salvação é imediata. Quando você entrega, quando você crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, a salvação é imediata. A santificação é um processo que às vezes vai levar a vida inteira, né? João 5:24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá a vida eterna. Até vale para você e para mim, meu irmão, porque o crente tem que ter a certeza da sua salvação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24, tem a vida eterna, está no presente, ou seja, a pessoa que crê em Jesus, ela tem agora a vida eterna. A vida eterna não começa quando você morrer, ou quando a igreja for arrebatada. A vida eterna começa no momento que você entregou sua vida para Jesus. Tem a vida eterna. 1 João diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele está falando assim, estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Tem, não é terá não, tem a vida eterna. E por último aqui, meus irmãos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que não precisa de um grande conhecimento para ser salvo, que a salvação é de graça. Nós aprendemos que a salvação é imediata, e nós aprendemos também que a salvação é estar com Cristo. Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é estar com Cristo, meu irmão. A salvação, quando você é salvo, quando você entrega a sua vida para Deus, a salvação é andar com Cristo, é conhecer a Cristo, né? Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo, você vai estar comigo, ainda hoje estarás comigo. Ou seja, a salvação, meu irmão, consiste em nós estarmos com Cristo, estarmos com Ele aqui nessa vida terrena, e estar com Ele na eternidade. Mas a gente começa agora, meu irmão. Quando você é salvo, você é chamado para estar com Cristo, para andar com Cristo, para aprender com Cristo, para se assentar aos pés de Jesus e aprender com Ele, meu irmão. Marcos capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz assim, olha: e designou 12 para estarem com Ele. Quando Ele chamou os seus discípulos, Ele chamou os discípulos para estarem com Ele. A salvação, meu irmão, é estar com Cristo. E começa aqui nessa terra, meu irmão. Você precisa começar a aprender a andar com Cristo aqui nessa terra. É estar com Cristo. A salvação é estar com Cristo. Atos 4, versículo 13. Aqueles mesmos discípulos que Jesus chamou para estar com Ele. Agora Jesus partiu daqui dessa terra, ressuscitou, voltou para a glória. O Espírito Santo veio, trouxe o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo.
Aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo. E agora eles estão pregando, eles estão curando os enfermos, eles estão falando com autoridade tremenda. E lá em Atos capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que os fariseus, os sacerdotes, os estudiosos daquela época, os religiosos daquela época, a Bíblia diz assim, olha, admiraram-se de ver aqueles homens, que a Bíblia vai falar aqui que eram homens iletrados, que não tinham grande conhecimento. Mais uma vez confirma aí, não precisa de grande conhecimento, meu irmão, para ser salvo. Não é que eram homens iletrados, e eles olham para aqueles homens, a Bíblia diz assim, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha! Quando alguém olha para mim, para você e fala assim, não, só pode ser Jesus na vida dele. Não, esse aí esteve com Jesus. Esse aí está com Jesus, esse aí está andando com Jesus. Que maravilha, meu irmão! E as pessoas precisam olhar para nós, meu irmão, reconhecer isso. Reconhecer que nós estamos com Jesus, que nós andamos com Jesus, que nós conhecemos a Jesus, que nós temos intimidade com Jesus. Oh, meu irmão, a salvação é conhecer Jesus, é estar com Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Tem muita gente falando, crente, eu sou salvo, mas a pessoa não tem relacionamento com Jesus, não tem relacionamento com Deus. A pessoa não lê a Bíblia, não ora, tem alguma coisa errada, meu irmão. Você foi chamado para estar com Ele. Como é que nós estamos com Jesus hoje, meu irmão? É através da oração, é através da leitura da Bíblia, é através de você praticar os ensinos da palavra, aquilo que Jesus quer de mim, de você, meu irmão. É o nosso andar com Ele, é caminhada com Ele. Ele te chama para andar com Ele, para caminhar com Ele, para servir a Ele, para estar na presença dEle, e não no mundo, meu irmão. É isso aí. Salvação é estar com Jesus, é desfrutar da presença de Jesus. Salvação tem a ver com você desfrutar. Olha que poder que você tem, que a gente tem, meu irmão, de poder falar com alguém poderoso, com alguém que resolve realmente os nossos problemas, poder falar com alguém que tem a solução para a nossa vida, poder falar com alguém que, apesar de tão poderoso, é alguém acessível, alguém que você pode entrar na presença dele a qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora, meu irmão. Salvação é estar com Jesus. João 17, versículo 13, diz assim, a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Amém, meu irmão? Vou convidar você para ficar de pé, nós vamos orar. E talvez se eu fosse escolher o ponto principal dessa mensagem aqui, eu voltava lá no primeiro ponto, né? Quando nós falamos lá, meu irmão, que para ser salvo não precisa um grande conhecimento, você só precisa crer em Jesus. Crer nele. Quantos creem em Jesus nessa noite, de verdade? Quantos creem que ele ressuscitou? Quantos creem que Jesus está vivo aqui agora? E crê? É crer nele, meu irmão. Essa é a salvação. É quando você crê nele de verdade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, você crê nele, você confessa a ele como seu Senhor, como seu Salvador, meu irmão. E aí não vai depender de você, vai depender dele, meu irmão. Eu já contei quantas vezes aqui que quando eu conhecia Jesus, eu era um pecador miserável. Eu não gosto de falar dos pecados, que eu não acho vantagem nenhuma nisso, não. Mas eu era um pecador, como tantos que estão lá fora, né? Talvez tenha aqui dentro também. Não tem problema não, meu irmão. Deus perdoa todos os pecados. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, no meu trabalho, eu não sabia muita coisa. Por isso que eu falo, não precisa saber muita coisa, meu irmão. Você precisa saber que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, que Ele perdoa todos os seus pecados, que você precisa dEle para ser salvo.
Essas coisas básicas, a gente precisa saber só isso. Pode deixar, Daniel, deixa Daniel. Tá? Só isso, não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa, você só precisa dessas coisas básicas. Eu não sabia nada. Mas eu entreguei minha vida para ele lá no alojamento de uma empresa, 1h08 da manhã. E no outro dia eu estava com vergonha. Estava com vergonha. Meu Deus, como você crente mesmo, os irmãos me apresentando só tinha 2 irmãos crentes ali naquele serviço, um monte de gente ímpia, gente que zombava de Deus, como aquele outro ladrão lá da cruz. E eles me abraçaram, assim, quando a gente acordou, nós dormimos lá no alojamento. Aqui, ó, agora é o irmão José. É o irmão José, porque o nome de escala que eu tinha era José. Agora é o irmão José. O irmão José agora é crente, agora é um servo de Deus. E eu morrendo de vergonha, meu irmão, não sabia o que era aquilo. Eu falei assim, não vou na igreja não, não vou em igreja nenhuma não. Fiquei uns 3 dias, só para mim, só eu que sabia que eu era crente, que os irmãos moravam na outra cidade. E aí a próxima vez que eu fui envolver com pecado, porque meu irmão, as pessoas que estão envolvidas no mundo, a pessoa está envolvida com pecado, é todo dia, toda hora. Ele levou uns 3 dias para me envolver com aquele pecado mais grave mesmo. Quando eu fui tentar me envolver com o pecado, eu ouvi uma voz assim, não, agora você não pode mais. Meu irmão, não fui eu. Não fui eu. Eu não posso agora, porque agora eu sou crente. Não. O Espírito Santo aqui dentro de mim já, meu irmão, por causa daquela decisão que eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo falava, agora você não pode mais fazer isso, agora você é meu servo, você não pode mais. E aí eu compreendi naquele dia, meu irmão, e fiquei nervoso, estou resumindo bem aqui, fiquei nervoso com o diabo. Sabe aquela ira que dá no diabo? Quando o diabo falou na boca de alguém, você não pode ser crente, não, você é nosso. E eu entendi que aquele era o diabo, eu não sabia nada, mas o Espírito Santo já estava me dando discernimento. E eu saí acelerando a moto. Você é crente sim, Satanás, em nome de Jesus, hoje eu vou ser crente, hoje eu vou para a igreja. Aí fui, meu irmão, mas eu já era salvo. Naquele dia lá, 1h08 da manhã, Jesus tinha entrado na minha vida, o Espírito Santo já habitava em mim, eu já estava salvo, meu irmão. Então, meu irmão, quem muda a sua vida é Deus. Tudo que você precisa fazer é crer. Não, eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos pecados, eu creio que o Senhor ressuscitou, eu creio que o Senhor está vivo aqui entre nós, eu creio que crendo no Senhor, o Senhor me livra, o Senhor me limpa, o Senhor perdoa todos os meus pecados. É isso, meu irmão, é crer e confessar. Feche seus olhos. E aí onde você está mesmo, meu irmão, não posso chamar aqui na frente, mas onde você está aí mesmo agora, você vai entregar a sua vida para Jesus agora. Você vai confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você vai dizer assim comigo, assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo aqui agora. Eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida e eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. E eu peço, me perdoa de todos os meus pecados e escreve agora o meu nome no livro da vida. Eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus é que oro, amém. Se você fez essa oração, meu irmão, minha irmã, de todo o seu coração, creia que a sua vida está mudando hoje, meu irmão. Creia, se você é um pecador como eu era, quando você for se envolver com o pecado, meu irmão, você vai ter uma experiência com Deus. Você não vai mais conseguir andar no pecado, viver no pecado, porque agora o Espírito Santo de Deus está operando, está habitando no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, meu Deus, e coloco cada vida que ouvir essa palavra, que vai ouvir essa palavra, que fez essa oração comigo, ou que vai fazer essa oração, confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus, toma esta vida agora nas tuas mãos e abençoa
traga uma mudança. A salvação pertence ao Senhor. É o Senhor que salva aqueles que creem no Senhor. Não somos nós que salvamos a nós mesmos. Oh Deus, mas nós confiamos no Senhor, Pai. E mesmo sem conhecer muita coisa, Pai, que essa vida, eu creio, está sendo salva agora pelo poder que há no nome de Jesus, na vitória que já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus eu abençoo cada uma dessas vidas agora, para a glória do Senhor, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, que o Teu reino venha, Pai, que o Teu reino venha sobre essa vida, sobre essa casa representada aí, sobre este lar. Que o Teu reino venha, Pai, sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce comunhão com o Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vai na paz, meu irmão, minha irmã. Creia, creia, só precisa crer e confessá-lo. Creia, creia nele. Deus te abençoe. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente